Bom dia! Estamos começando mais um Jornal do Araguaia e mais uma entrevista da série de pré-candidatos a prefeitos de Conceição do Araguaia. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o pré-candidato a prefeito Jair Martins e, começando com as nossas perguntas, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória política e como sentiu a vontade de ser um político de Conceição do Araguaia. Prazer, muito bom dia a você, bom dia às pessoas que te assistem, que te acompanham nas redes sociais. Veja bem, a minha trajetória política, ela começou muito cedo, né? Eu comecei acompanhando políticos em Conceição do Araguaia, onde fui locutor de carro de som, apresentador de palco, né? Então, assim, trabalhei muito em Conceição do Araguaia, rodei muito em carro de som por essas ruas de Conceição do Araguaia e fui embora de Conceição do Araguaia por não ter oportunidade aqui para trabalhar. E corri atrás, batalhei, subi na vida e retornei a Conceição do Araguaia. Quando eu retornei a Conceição, eu não retornei no intuito de ser candidato a nada. A gente retornou, nós retornamos para Conceição do Araguaia. A nossa intenção seria somente ser um investidor no município de Conceição do Araguaia. Só que, a partir daí, a gente viu as dificuldades que o município passava e vimos que Conceição do Araguaia tinha jeito, né? E com isso eu vim candidato a prefeito pela primeira vez, contra o ex-prefeito Walter Peixoto, né? Naquela época o PT, Partido dos Trabalhadores a nível nacional, estava, vamos dizer, com aquela moral toda no país. Dilma Rousseff tinha sido eleita presidente da República e qualquer um que fosse o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, com certeza, na época tinha um grande risco de ser eleito. E com isso nós perdemos em torno de 1.500 votos, se eu não me engano, na época, né? Vim candidato a deputado estadual, tive praticamente o dobro de votos que eu tive para prefeito, 7.950, quase 8.000 votos. Depois eu vim candidato a prefeito, tive praticamente o dobro dos votos, isso para deputado estadual, disputando com vários candidatos, mas não fomos eleitos, porque sabemos que no PMDB era um partido forte, muito alto para poder se eleger deputado. E aí depois viemos candidato a prefeito, fomos eleitos com 76% dos votos válidos na época, onde os nossos adversários perderam para abstenção. Nós ficamos em primeiro lugar, abstenção em segundo e os demais candidatos em terceiro. Então a população entendeu o nosso recado, levado a eles, acreditaram e confiaram no nosso plano de governo, e isso nós fomos eleitos prefeito de Conceição e estamos aqui até hoje. Bem, Jair, sabemos que tivemos em Conceição do Araguaia muitos investimentos, praticamente, se comparando aos outros mandatos, os seus investimentos foram muito altos. Mas sabemos também que Conceição do Araguaia ainda é carente na área de saúde e educação, assim como todo o Brasil tem essa carência. Gostaríamos de saber de você sobre as suas pretensões para estas áreas específicas durante o seu próximo mandato, se caso eleito prefeito de Conceição do Araguaia. Sou tranquilo quanto a qualquer pergunta. Eu gostaria que você não se intimidasse fazendo nenhum tipo de pergunta a mim, não, que eu gosto de respondê-las. Veja bem, na minha gestão, eu recebi uma educação sucateada, professores com salários atrasados, acordos feitos na gestão dos ex-prefeitos não cumpridos, os nossos professores todos com nomes no Serasa e SPC, porque as gestões passadas, tanto do senhor Álvaro Brito quanto do senhor Walter Peixoto, recolhia o dinheiro dos consignados e não repassava à Caixa Econômica Federal. Então eu recebi uma educação totalmente saqueada, essa foi a verdade. Aonde a gestão pública não tinha credibilidade com os professores, os antigos gestores, nem secretário de educação, nem secretária, nem prefeito, não tinham moral algum com os professores da educação. Nós reatamos essa moral com os professores, fizemos o acordo com os professores, todos os acordos até hoje, Brasil, feito com a classe, foi cumprida. E vão continuar sendo cumpridas até o último dia do meu governo. Nós reformamos 10 escolas nesse município. E eu cito para você
quais são elas? Nós reformamos a escola da Curral de Pedra, que não tinha muro. Nós fizemos o muro na escola, nós implantamos o forro, portas e janelas em blindex, ar-condicionados, certo? De todas que eu vou dizer para não tomar muito tempo, tudo isso foi feito. Então, reformamos a escola do Lote 8, reformamos a escola da Lacilândia, reformamos a escola do São Jacinto, reformamos a escola da Bradesco, certo? Então, todas as escolas foram reformadas, climatizadas, serviço feito de primeira, investindo na educação de Conceição do Araguaia. Os alunos, antigamente, eles comiam bolacha e água na merenda. Hoje, nós temos uma merenda que ela é controlada, certo? Ela tem o nutricionista vai, ele faz os cardápios diários da merenda, tem dia que é farofa, tem dia que é galinhada, e assim por diante, certo? Então, assim, nós temos uma merenda hoje controlada para os nossos alunos, e temos professores com os seus salários em dias. Hoje, eu desafio qualquer um que me prove que tem um professor, um educador com salário atrasado, ou qualquer um funcionário da prefeitura. Eu não tenho nenhum funcionário da prefeitura hoje com os salários atrasados. Na área da saúde, mas nós sabemos que nós temos a desejar, precisamos de ônibus novos, nós qualificamos os nossos professores, mas temos que continuar qualificando eles. Então eu não tenho nenhuma vergonha de debater educação com nenhum dos antigos gestores que por aí passaram. Quanto à saúde, reformamos vários postos de saúde. Essa história de que não tem medicamento em posto de saúde, realmente, aqui e acolá, acontece de faltar algum medicamento no Brasil. Eu não sou aqui o dono da verdade. Não, acontece de faltar sim, você entendeu? Só que hoje você vive numa burocracia muito grande. Muitas vezes você abre uma licitação que seria para ser concluída em 60 dias, tem vezes que ela demora 6 até 7 meses para ser concluída. Mas nós reformamos os nossos postos de saúde, na sua grande maioria foram reformados. Nós sempre procuramos deixar os medicamentos dentro dos postos de saúde, certo? Volto a dizer, um ou outro pode faltar sim, mas nunca ficou zerado as farmácias nos nossos postos de saúde. Então, e hoje ainda assim existe uma dívida da gestão do PT, certo? Que são o 13º dos funcionários da saúde, que nós estamos lutando para ver se conseguimos parcelar para pagar. Só que quando a coisa começa a dar uma folgada, aí vem um problema, você volta para estaca zero. Igual agora, a nossa intenção era esse ano começar a parcelar, começar pela idade para parcelar. O que aconteceu? Veio essa pandemia, abaixou-se a arrecadação, enfim, daí por diante. Mas vamos continuar trabalhando também para podermos pagar essa dívida da gestão passada, mas que é do município, que é da gestão do Partido dos Trabalhadores, que respeito alguns membros do Partido dos Trabalhadores, eu estou aqui generalizando todos, mas que nós recebemos essa dívida, essa carga, mas que nós estamos correndo atrás para podermos negociar. Então, eu não tenho nenhuma preocupação quanto à saúde e educação, porque eu sei que mesmo com toda a dificuldade, eu fui o gestor que mais procurei valorizar a educação e a saúde no município de Conceição do Araguaia. Jair, como você sabe, a gente olha um pouco nas redes sociais, tem visto as mídias, os seus adversários batem muito numa tecla da questão da situação da UPA em Conceição do Araguaia, que é uma UPA que acho que está abandonada a obra, né? E teria... Qual a sua ideia para essa UPA? Se você tem pretensões de correr atrás, de botar ela para funcionar, ou não, ou quer fazer alguma outra coisa? O que você pretende fazer sobre essa questão da UPA hoje? Deixa eu te falar, a UPA foi um presente de grego que a presidente Dilma deu aos prefeitos do Brasil. Acredito. O prefeito de Conceição, os 2 municípios que pegaram UPA foi Conceição do Araguaia e Xinguara, certo? Que eram inclusive os 2 gestores do PT. Você pode ver que na região, Orilândia, Tucumã, enfim, qual o município que tem uma UPA funcionando? Aqui na região só Xinguara.
Nem Redenção, que tem muito mais dinheiro do que Conceição, quis inaugurar a UPA. Ela está lá na saída para Xinguara, lá, na saída para Rio Maria. Depois do posto, você pode olhar do lado direito, quem está indo, está lá o prédio da UPA abandonado. O nosso prédio da UPA, ele não está abandonado, ele está concluído, certo? O que falta para a conclusão dele, o dinheiro está em caixa, que é mixaria, mas está em caixa. E só está em caixa porque a justiça bloqueou, senão nós tínhamos metido a mão nele, igual meter a mão no dinheiro. E o que eu estou falando, a responsabilidade não é da TV e nem sua não, é minha. Me processem, vocês meteram a mão no dinheiro da creche da antiga garagem da prefeitura, do bairro da Emerência, que era para termos uma creche nova lá hoje, igual meter a mão no dinheiro do esgotamento sanitário, era para nós termos uma creche nova lá hoje, e não fizeram a creche. Gastaram 650 mil reais, sério que tinha sido investido lá não foi investido 50 mil reais. Então aqui, eu, Jair Martins, que estou falando e sou responsável pelo que eu estou dizendo. Então veja bem, aí ficam mentindo nas redes sociais, dizendo, porque a UPA está lá. O dinheiro para poder bancar a UPA está em conta. Mentira, não existe dinheiro para bancar a UPA em conta. Sabe quanto que é para manter essa UPA por mês? É em torno de 450 mil reais. O governo federal manda 25%, o governo do estado, se eu não me engano, 25%, se eu não me engano é isso, e o resto é o município que tem que pagar. E eu não tenho dinheiro para manter essa UPA. A UPA Brasil é a mesma coisa de eu te alugar a minha casa e disser, você só pode receber lá fulano, ciclano, tu tem que dormir 8 horas, tu tem que acordar a tal hora. O governo federal te dá um prédio na ordem de 1.300.000, 1.500.000 reais para construir. E aí ele que dita a regra como você tem que funcionar. E eu não vou fazer isso, certo? E nós não temos dinheiro para manter a UPA. Esquece, Conceição do Araguaia não tem dinheiro para manter a UPA. E a UPA, ela não é nada mais, nada menos do que uma entrada com o paciente para que o paciente possa aguardar uma regulação para ele. Então, para ser mandado para outro hospital. A UPA, resumindo, é isso, certo? Tudo bem que nessa pandemia as UPAs estão sendo desviadas de função, estão tendo pacientes nelas ali internados, mas nós não temos condições. A UPA vai ser um centro integrado da mulher conceicionense, nós já estamos terminando os projetos, o Ministério da Saúde já nos autorizou que assim seja feito, só que de contrapartida, nós temos um hospital regional em Conceição do Araguaia, que ele é porta aberta, né? Nós hoje temos 12 UTIs que serão logo inauguradas e nós teremos aqui um hospital porta aberta e nós não temos nenhuma condição de manter essa UPA. Sabemos que existem muitas promessas de campanhas anteriores, das suas campanhas anteriores, que foram praticamente cumpridas, 80 e poucos % delas já foram cumpridas. Uma delas, o senhor falou a respeito do concurso público de Conceição do Araguaia, que o senhor pretenderia fazer um concurso público, infelizmente não deu para fazer. Cite-me o motivo do qual não deu para fazer e se o senhor pretende fazer esse concurso público, caso seja reeleito a prefeito de Conceição do Araguaia. Veja bem, Brasil, eu não estou aqui colocando tudo na conta do coronavírus, não, porque eu não preciso fazer isso, certo? Eu tenho os números, eu posso pegar, se você quiser depois eu passo para você. Nós já estávamos com todo o levantamento pronto, inclusive já tínhamos uma empresa, que se eu não me engano, era quem tinha ganhado era a empresa do Tocantins, uma empresa de Palmas, ou era uma empresa de Belém. Tinha duas lá disputando nessa situação do concurso público. O concurso público estava tudo certo, inclusive concurso para agentes de trânsito, para agente do meio ambiente, para o DMA, enfim, saúde, educação, todos nós iríamos ter esse concurso. Esse concurso nós não levamos para frente, inclusive tinha uma orientação do Ministério Público, já que nós teríamos que realizar o concurso esse ano, né? Se eu não me engano, a orientação partiu da promotoria da doutora Cremilda, mas nós informamos, assim que chegou a orientação, nós informamos a ela que nós já íamos realizar o concurso, certo? Então, o concurso não foi realizado devido à pandemia, devido ao coronavírus. Então, o que eu quero deixar bem claro é que, sendo reeleito, uma das nossas propostas é sim realizar o concurso público que seria para ser realizado este ano, não foi devido a esse coronavírus. Então eu sou pré-candidato à reeleição
Eu quero deixar bem claro que uma das nossas propostas é a realização do concurso público em Conceição do Araguaia. Como hoje a gente está com uma situação meio crítica devido à pandemia, o comerciante local hoje, alguns comerciantes locais e alguns adversários do senhor têm batido muito na pauta do aumento de impostos e também, aproveitando essa pergunta, com esse problema da pandemia, tivemos muitos problemas, o comércio local, a economia do país e de Conceição não está fora dessa situação. O senhor tem algum projeto ou tem alguma coisa que possa vir ajudar o comerciante local de Conceição do Araguaia a se reerguer nessa caminhada da economia? Veja bem, Brasil, quanto ao aumento de impostos, eu gostaria que, se você quiser, me citar onde é que é o aumento do imposto. Eu preciso que você me diga, olha, o senhor aumentou o imposto nisso, nesse valor, foi no IPTU, porque aí, para mim poder te responder especificamente, porque aumentou o imposto, fica muito assim, uma coisa muito aberta. Conceição do Araguaia, se você parar no sul do Pará, é a cidade que tem uma carga tributária mais baixa do sul do Pará. Outra coisa, algumas pessoas em Conceição do Araguaia, não estou aqui generalizando, não têm o costume de pagar os seus impostos. Vou te dar um exemplo, IPTU. Você sabe quando que a pessoa paga o IPTU? É quando ela vende a casa e ela vai transferir. Aí ela é obrigada a pagar, senão ela não transfere. Então fala-se muito, desculpa, não estou sendo grosseiro com o senhor, longe disso. Mas eu acho que isso é muito para encher linguiça que a oposição fala. E, a carga tributária é tal. Que carga tributária? Me cita qual a carga tributária que está alta. Eu, dentro dessa pandemia, dentro desse coronavírus, em parceria com a SICA, ao qual você faz parte, tudo que eu fiz foi discutindo juntamente com a associação comercial. Eu fui um prefeito... E outra coisa, a associação comercial nunca... Não estou aqui criticando o seu Antônio e nem os associados, mas nunca chegou lá e disse assim, prefeito, nós estamos protocolando esse documento porque nós achamos que a carga tributária nesse sentido está alta. Eu não recebi nenhum documento da SICA. Então, assim, a única reclamação da SICA que eu recebi e eu tomei providência foi quanto à licença do bombeiro. Eles falaram, olha, prefeito, está ficando impossível, está ficando caro. O que nós fizemos? Primeiro, nós não temos bombeiro em Conceição do Araguaia. Então eu não posso cobrar o que eu não posso oferecer, por mais que não seja de responsabilidade minha, seja de responsabilidade do governo do estado do Pará. Você está jogando a responsabilidade para o governador, que é do seu partido? Não, porque ele está agora há 1 ano e pouco como governador. Já nós não temos bombeiro aqui há mais de 120 anos, certo? Então, assim, quando a SICA me reclamou, eu fui lá e fiz um TAC com a SICA, eu joguei para mais 2 anos a licença do bombeiro. Então isso aí foi o que eu fiz com a SICA, que foi o que me foi reclamado. Então eu sou totalmente tranquilo com a situação de carga tributária. E eu vou te falar uma coisa. Eles falam carga tributária alta. Hoje eu tenho 78%, segundo a última pesquisa, de aprovação do comércio local. Eu sou tranquilo quanto a isso. Essas picuinhas da oposição, isso aí não me convence a mim. Certo? Agora, um exemplo. Nós tínhamos um problema que você está próximo à Caixa Econômica Federal lá, sua loja, você sabe, o problema é que nós tínhamos de fila lá na porta da Caixa Econômica Federal. Uma dificuldade terrível para as pessoas poderem receber aquela ajuda do governo federal. O que nós fizemos? Se nós não entrássemos no circuito, Conceição do Araguaia ia perder milhões de reais. O que eu fiz? Determinei, a assistência social entrou no circuito e a partir daí nós ajudamos a Caixa Econômica Federal a cadastrar todas as pessoas que precisavam. Por quê? Porque aquele dinheiro viria para o município de Conceição do Araguaia. Corremos atrás da liberação do Fomento Mulher. Para quê? Para poder incentivar o município de Conceição do Araguaia, porque os recursos iriam entrar em Conceição do Araguaia. Aceleramos as obras no município de Conceição do Araguaia. Hoje, Conceição do Araguaia é um canteiro de obras. Você chegou aqui, a sua produção, você é testemunha. Eu passei aqui ligando para tentar conseguir 2.000 tijolos, que só tem tijolo de Conceição para daqui 30 ou 40 dias. Então, para salvar o comércio, eu procurei acelerar todas as obras do município para que o dinheiro possa circular. E hoje nós temos aí em obras praticamente em torno aí de 50 milhões de reais circulando dentro do município de Conceição do Araguaia, e esse dinheiro é para ficar no comércio local conforme está ficando. Por motivo de esclarecimento, prefeito, a gente fez essa pergunta porque alguns pré-candidatos a prefeitos de Conceição do Araguaia
concorrente seu tem batido muito nessa tecla. Então a gente fez a pergunta para que o senhor pudesse esclarecer para a população. Sabemos que a educação básica é responsabilidade da prefeitura. Como o senhor classifica hoje a educação no município de Conceição do Araguaia, referente ao que o senhor recebeu? Referente ao que eu recebi hoje, está 1000%. Referente ao que eu recebi hoje, a educação está 1000%, conforme eu te falei. Eu não tenho professores com salário atrasado, todos os professores estão regulares. Nos meus alunos, você sabia, Brasil, que eu recebi a minha gestão em janeiro, concluindo o ano letivo anterior, que meu antecessor não tinha concluído o ano letivo? Por quê? Por causa das greves que os professores não recebiam os seus salários? Então, 1000%, tá? Não estou dizendo que a minha educação está perfeita. Tem muitas coisas que tem que mudar? Tem muita coisa que tem que mudar. Um exemplo, eu estou atrás do dinheiro do Fundeb, porque os antigos gestores, você sabia, um exemplo, Santana do Araguaia, recebeu, se eu não me engano, 25 ou foi 30 milhões Santana do Araguaia recebeu. Por quê? Porque o gestor que se antecedeu ao Zé Duquim, que aqui hoje está, ele protocolou na justiça a ação para receber o dinheiro do Fundeb, que é uma perca antiga que os nossos professores, que a nossa educação teve, e já recebeu. E os nossos gestores em Conceição do Araguaia não tiveram a responsabilidade de fazer isso, foram irresponsáveis, não protocolaram nenhuma ação. E eu venho lutando, que foi uma das minhas propostas de governo também, de receber esse dinheiro do Fundeb e poder levar esse dinheiro à nossa educação de Conceição do Araguaia. Vemos que nas redes sociais hoje existem muitas pessoas que fazem menção da cidade antes e depois de Jair Martins assumir a prefeitura. Como era a Conceição do Araguaia em 2017 e como o senhor está entregando ela em 2020. Não só da cidade, mas também em municípios vizinhos a gente vê essa questão nas redes sociais. Brasil, isso eu tenho que agradecer a todos nós, a vocês, comerciantes, que têm nos ajudado na reconstrução. Aqui não adianta dizer eu estou reconstruindo, não, é nós estamos reconstruindo, certo? Então eu tenho que agradecer aos comerciantes que pagam os seus impostos, certo? Que carregam o município nas costas, que na verdade quem carrega são os nossos empresários municipais, certo? Eu tenho que agradecer, claro, em primeiro lugar de tudo isso a Deus, que Ele que é o Pai Todo-Poderoso, Ele que determina. Tenho que agradecer, depois dos comerciantes, ao nosso governador do estado, à nossa população, ao nosso governador do estado, Helder Barbalho, que tem sido um baluarte para ajudar a Conceição do Araguaia. Nenhum município ano passado fez asfalto e Conceição fez. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo parte do livro da vida de Conceição do Araguaia. E uma das minhas promessas de campanha, porque o povo sempre fala promessa, mas foram compromissos firmados, de que eu seria o melhor prefeito de Conceição do Araguaia. E eu, humildemente, eu digo, tranquilamente, estou sendo o melhor prefeito do sul do Pará. E se brincar, do estado do Pará. E continuarei trabalhando para isso até o último dia do meu governo. Hoje, com os trabalhos prestados à Conceição do Araguaia, ao município, existe oposição ao seu governo? E se existe, me diga se essa oposição trouxe algum prejuízo ao seu mandato durante os 4 anos. Em primeiro lugar, eu quero só esclarecer uma situação que eu assisti uma parte da entrevista do ex-prefeito Álvaro, que eu não quero aqui polarizar política, que eu sei que eles vão criar um grupo ali e vai ser eles contra mim ou eles contra nós, vai ser. Eu estou dizendo para disputar no voto, não é briga. Vocês fizeram uma pergunta para ele que eu tinha 40%, segundo a última pesquisa realizada, e que ele tinha 20 e poucos. Não, vocês enganaram na pergunta na época. Eu tenho 70% segundo a pesquisa. E ele vem atrás com 18%, 16%, certo? Então, assim, não quero ser grosso contigo não, mais uma vez me perdoa. Estou só esclarecendo isso, que a diferença é maior, tá, ex-prefeito? Pela pesquisa é 70% contra, acho que 15, 16, mais ou menos isso. Quando vai para o embate, só eu e ele. Trouxe, não vou te mentir, que trouxeram prejuízos para o município de Conceição do Araguaia, não a mim. Um exemplo, a Avenida Carajás e várias outras ruas de Conceição do Araguaia hoje já eram para estar com lâmpadas de LED. Eu já estava com tudo pronto para poder fazer a compra
dessas lâmpadas de LED. Agora, foram lá, fizeram uma denúncia, protocolaram uma denúncia, e quando se protocola a denúncia, o Tribunal de Contas ele é obrigado a abrir um procedimento. Por mais que não seja verdade, ele tem que abrir o procedimento. Nós tivemos sim alguns prejuízos na nossa gestão, não a mim, prejuízos pessoais para mim, mas sim para o município de Conceição do Araguaia, com muitas denúncias infundadas. E aí, quando se protocola uma denúncia, é obrigado a se abrir um procedimento para, a partir daí, apurar. E aí, isso demora 2, 3, 4, 5, 6 meses para se concluir essa apuração e, com isso, o município fica parado. Depois não dá nada de real, você volta novamente com o projeto que você tinha, mas com isso o município perdeu aí muito tempo, com algumas denúncias infundadas que houveram. Senhor prefeito, eu sou morador do sul do Pará há muitos anos e já estive em quase todas essas cidades da região, como Redenção, Floresta, Cumaru, e estou aqui há quase 4 anos e pouco já. Tenho visto em algumas cidades, já vi, por passar em alguns mandatos, situações de funcionários públicos com atrasos de salários e tudo, greves. Passei por muitas em vários outros municípios, inclusive aqui também. Mas gostaria de saber do senhor e que o senhor explicasse para a população a situação hoje dos servidores municipais em questão de salário, se existe pendência, se não existe, que inclusive aqui teve muitas pendências, não só de salário, mas também, como o senhor já citou, de situações de empréstimo que não foram repassados, que sujou o nome de alguns funcionários que até hoje pagam por isso, porque hoje na economia, além do nome tem que estar limpo, tem a situação do score, e quando o nome da pessoa vai para o SPC ou Serasa, abaixa-se o score da pessoa. Então ele fica com mais tempo com o nome sujo do que o necessário. Qual a situação real hoje dos funcionários públicos de Conceição do Araguaia? Conceição do Araguaia hoje eu não tenho nenhum funcionário com os seus provimentos atrasados, certo? Aí daqui a pouco eu vou dizer, porque aí a oposição começa a querer mentir. Se tiver algum nome atrasado, pode levar para mim que eu pago com dinheiro do meu bolso. Não existe nenhum funcionário hoje de Conceição do Araguaia com seus provimentos, com seus salários atrasados. Muitas vezes pode acontecer de quando manda a folha, algum funcionário está com problema no sistema da Caixa, e muitas vezes a Caixa não resolve, ou o Banco do Brasil, porque é problema de sistema se algum funcionário está sem receber. Não é por falta de recursos. Mas Conceição é porque tem muito dinheiro. Não é porque. É porque lá, na minha gestão, ou melhor, aqui na minha gestão, eu digo o seguinte. Primeiro, salário do servidor. O dinheiro caiu, o nosso secretário de Finanças já separa o dinheiro que é do servidor. Aí, a partir daí, nós vamos discutir as demais situações que tem a pagar. Mas tranquilo, nós não temos nem o funcionário com salário atrasado. Outro, eles têm empréstimo hoje no Banpará e não está atrasado nenhuma parcela do Banpará. Eu desconto hoje, 3, 4 dias depois, já está lá na conta, a gente já está pagando o Banpará. Tanto é que Conceição do Araguaia, ela recebeu, os funcionários que têm empréstimo receberam um desconto no empréstimo por Conceição do Araguaia e está em dias com seus repasses para o Banpará. Então a gente é tranquilo, não temos nenhum funcionário com salário atrasado. Se alguém chegar e dizer, eu não paguei minha conta porque a prefeitura não pagou, não é verdade. Não tem nenhum funcionário hoje na prefeitura municipal, a não ser, volto a dizer, que tem algum problema de sistema de conta, mas por deixar de pagar não tem nenhum com salário atrasado. Não. Sabemos que foram muitas obras e isso não precisa a gente falar, é só a pessoa andar pela cidade que tem muitas obras em andamentos e muitas obras concluídas no seu mandato. Hoje, o senhor conseguiu vários veículos para o nosso município. Tem como o senhor falar de alguns e se ainda existe algum veículo sendo utilizado em aluguel ainda no município? Veja bem, Brasil, eu consegui, perante aos nossos deputados estaduais, federais, governo federal, governo do estado, nós adquirimos aí em torno de 50 veículos para Conceição do Araguaia, entre patrol, para mecânica, reta escavadeira, para carregadeira, Gol, L200, enfim, né? Vários veículos a gente conseguiu. Se eu não me engano, quando eu recebi a nossa gestão,
a Prefeitura Municipal tinha em torno de 40 veículos locados. Hoje eu acho que, 40 não, 60 veículos locados, incluindo saúde e educação. Isso eu não estou te falando do transporte escolar, porque o transporte escolar é fora, porque ainda existe, que a Prefeitura não tem como adquirir ônibus, né? Então eu estou te falando do dia a dia ali, que é saúde, educação e administração, que a administração inclui obras, enfim. Só que hoje, se nós tivermos muito lá, é 6 ou 7 carros locados. Os demais todos são veículos. Eu acho que a saúde, na época, é a que tinha mais veículos de passeios locados. Hoje, se eu não me engano, a gente tem 1 ou 2 veículos. Se eu não me engano ainda, se já nos dispensaram também, locados. Então, hoje, nós temos, a maioria da nossa frota é própria. Prefeito, mas tem manutenção, tem isso, tem aquilo. Meu amigo, você compra um carro hoje, você roda no mínimo 4, 5 anos nele, dando aquela manutenção básica. E dinheiro de aluguel é uma coisa que ia e não voltava mais de volta para o município. E hoje a Prefeitura Municipal, inclusive hoje, se eu quiser adquirir empréstimo, é uma prefeitura que hoje está com o seu patrimônio, assim, não totalmente, mas praticamente regularizado. Apesar de que falta muita coisa para regularizar, que eles não regularizaram o patrimônio do município. Mas hoje nós estamos fechando tudo isso para que Conceição do Araguaia possa ter os seus patrimônios. Nossa cidade está na rota do turismo. Como o senhor conseguiu, em seu mandato, trazer tantos investimentos para o turismo e transformar o nosso turismo, depois de muitos anos, em um polo turístico da região sul do Pará? Veja bem, Brasil, foi bem colocada essa pergunta sua, porque eu vi um ex-gestor outro dia dizendo que Conceição do Araguaia não é só praia e asfalto. Engraçado, eles não faziam nem praia nem asfalto, porque por eles cansavam de dizer assim, a gestão deles dizia assim, não, por mim pode passar uma corrente naquela praia ali que não precisa ninguém entrar lá por mim. Era o que eles diziam. Hoje eles falam muito que Conceição do Araguaia não é só festa e asfalto. Não é só festa e asfalto mesmo, não. Conceição do Araguaia é reforma da rodoviária, que parte do turismo, que inclusive foi recurso do Ministério do Turismo. Conceição do Araguaia hoje é reforma da Praça da Bíblia, é reforma da Praça da Capelinha, é licitação da Praça da Matriz, é reforma do Beiradeiro, que vamos licitar agora. Tudo isso aí faz parte do turismo, entendeu? Eu não tenho vergonha alguma de dizer, eu vendia picolé na Praia das Gaivotas. E eu via aquela praia ali e dizia assim, rapaz, mas Conceição do Araguaia, isso aqui merecia um investimento de verdade. Claro que teve outros gestores que fizeram, o Dr. Carlos fez muito pela Praia das Gaivotas, todo mundo sabe disso, mas eu falava, gente, isso aqui tem como investir. E eu fui procurar buscar recursos, aí falar, por que você não buscava esse recurso para a saúde? Engraçado que eu fico chateado, Brasil, porque são pessoas que entendem de como funciona o sistema. Você sabia que eu tenho um teto de emenda para a saúde, Brasil? Eu tenho um teto, eu não posso passar daquilo. O meu teto hoje é em torno de 5 a 6 milhões de reais. Eu cheguei naquele teto ali, eu não posso buscar mais recursos. Então essa é a realidade. E aí eu via muitos recursos na Secretaria de Cultura do Estado, eu via muitos recursos do governo federal para investir no turismo do município. E assim eu fiz. Eu fui buscar os recursos, pedia para os deputados, vendia entre aspas Conceição do Araguaia, entendeu? Para que as pessoas pudessem vender assim que eu digo, mostrar, olha, lá existe uma cidade, é bonita, nos ajude, eu tenho um povo carente de investimento na área do turismo. E com isso, quando eu recebi o município, Brasil, Conceição do Araguaia era fora da rota do turismo, do Ministério do Turismo. Nós não poderíamos receber recursos do governo federal, porque nós estávamos fora da rota do turismo. Você sabe o que é isso? Era só apresentar relatórios, documentos, nem para isso eles faziam. E não foi no último governo do Walter, não. Vinha desde lá de trás. Conceição, eles não estavam nem aí para o turismo desse município. Essa é a realidade. Então hoje, Conceição do Araguaia, eu só tenho a dizer, é conhecida internacionalmente. A Praia das Gaivotas, olha, é lindo demais. Você chegar naquela Praia das Gaivotas, tipo 1, 2 horas da manhã, você vê crianças brincando naquela areia. Uma praia toda na lâmpada de LED, sendo que antigamente dava 6, 7 horas da noite, os barraqueiros fechavam as suas barracas para não serem roubados, certo? E todo mundo ia embora, não ia mais para a praia, porque era o escuro delta total, a praia escura, certo? Hoje você tem parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil para levar a segurança, enfim. Eu só tenho que agradecer. Uma pena que eu estou indo à contramão da minha gestão,
né, de tudo que eu preguei no momento, com essa pandemia, de poder talvez nem ter veraneio esse ano, porque a programação já foi suspensa. Eu estou dizendo de talvez nem ter o veraneio esse ano, devido a essa pandemia, esse coronavírus. Final de semana prolongado de feriado, você não poder colocar um jet ski, uma lancha no rio, porque está proibido devido a essa pandemia. Mas Deus é maior que tudo isso, nós vamos superar tudo isso em nome de Jesus. Agora vamos um pouco para as polêmicas. Um certo pré-candidato a prefeito falou que verbas do turismo pode ser remanejada para outros fins. Pode ou não pode ser remanejada esse tipo de verba? Inclusive, falou que poderia ser remanejada para a saúde, para a educação ou para outros setores. Esse tipo de verba do turismo, ela pode ser remanejada para outros fins? É até uma piada um negócio desse, entendeu? Eu só vou lhe responder por respeito a você e as pessoas que te assistem. É igual o ex-prefeito que foi apoiado, que era tudo o grupo da mesma panelinha ali, pegou o dinheiro que era do Cuca Fresco emprestado, você entendeu? Para poder pagar dívidas que não tinha nada a ver, para pagar uma empresa que era edificar. Então, como que eu pego o dinheiro do Cuca Fresca emprestado, que era um dinheiro do governo federal, um dinheiro alocado para comprar ar-condicionados e climatizar as escolas, e vou pagar uma construtora? Por favor, gente, isso aí não existe. Eu falei aqui agora há pouco e repito, eu tenho um teto para mim, para a saúde. O meu teto é em torno de 6,5 milhões de reais que eu posso conseguir de emendas extras. Todo ano eu tenho fechado esse teto, então não existe isso. Mas no governo deles tudo era possível, né? No governo deles poderia legalizar, poderia pegar lotes públicos e legalizar em nome de outras pessoas. Então no governo deles podiam tudo. No meu governo eu não faço isso. No meu governo eu faço o que é correto. Se o dinheiro é da saúde, é da saúde. Se o dinheiro é da educação, é da educação. Se o dinheiro é do meio ambiente, daí por diante. Não existe isso, eu nunca vi. A legislação brasileira ela é bem clara. O que vem para a saúde é para a saúde, o que vem da educação é da educação, o que vem do turismo e daí por diante. Então, engraçado, as pessoas, tantas falácias agora, eu fico assim, Brasil, tem solução para tudo, mas quando estavam lá, não tinham a solução, certo? Eu digo a vocês, os compromissos que eu fiz de gestão, eu estou cumprindo. E o meu próximo compromisso é deixar a Conceição do Araguaia 100% asfaltada. E é para isso que nós estamos trabalhando, para nós chegarmos lá. Porque eu sou muito cobrado, Brasil, porque dizer assim, mas você não... A minha rua, o meu bairro, você não chegou na Tancredo, você não chegou em tal lugar, em tal lugar. Veja bem, gente, eu não sou aquele gestor que asfalta uma rua aqui, pula 3, 4, vai asfaltar uma outra bem acolá para poder ganhar a volta. Não adianta. Quando é no verão, a enxurrada traz a lama toda para aquela rua. E no verão ela fica suja. Então, no inverno ela tem poeira, né, tem lama, no verão ela tem poeira. Então eu não vou administrar dessa forma. Eu vou fechando bairro por bairro até chegar no último bairro, que é para isso que nós somos eleitos. A questão da verba, eu lhe fiz a pergunta porque foi passada por um outro pré-candidato que falou dessa forma, então a gente lhe fez a pergunta. No caso, então, ela pode se caracterizar crime no caso de você pegar uma verba de um setor e passar para outro setor. Né? É desvio de recurso e eu não posso fazer isso, não faria em hipótese alguma. Da mesma forma, tirar dinheiro da educação, levar para a saúde, tirar da saúde, levar para a educação, eu não posso fazer isso, que isso é crime. Isso dá cassação de mandato, isso dá improbidade administrativa e você pode até ir para a cadeia pagar por isso. Eu não faço isso de forma alguma. Se no deles eles fizeram, que eles paguem por isso. Eu não vou fazer no meu em hipótese alguma. Temos outra polêmica aqui também, envolvendo o nome do vereador Aurélio Milhomem. O vereador Aurélio Milhomem, ele se elegeu vereador pelo PMDB. E quando o senhor se tornou presidente do PMDB, o mesmo saiu do partido alegando divergências com o senhor. O senhor tem essas divergências hoje com ele? Tem algum problema pessoal ou só político mesmo? Eu posso ter um problema pessoal porque eu não faço acordo com bandido. Eu não caminho do lado de bandido. Primeiro, ele não saiu do MDB, ele foi expulso do MDB. Eu determinei a expulsão dele pelo Conselho de Ética, ele foi expulso do MDB. Ele foi expulso do PMDB por tentar, à época, extorquir dinheiro do empresário
para não falar mal do empresário na tribuna da Câmara. Que hoje esse empresário, Deus o tenha, eu vou até nem citar o nome dele por respeito à família. Então ele tentou extorquir um dinheiro desse empresário, ele foi preso pela Polícia Civil, ficou na cadeia, certo? E lá inventou uma doença, terminou vindo ficando um dia no hospital, ele ficava hospital, delegacia, hospital, delegacia. Então, ele foi expulso do MDB. Foi expulso por ter sido preso, por tentar extorquir dinheiro de um empresário. Então, esse cidadão, ele é digno de pena, certo? E eu peço a Deus e oro a Deus para que Deus não deixe que os seus filhos ou os seus netos paguem pelo mal que ele está cometendo. Então eu oro a Deus todos os dias e peço a Deus. E peço a Deus que dê vida a ele, vida longa a ele e aos demais que por aí tem, para que eles cada dia mais vão ver a minha vitória e o meu sucesso em nome de Jesus. Então assim, é digno de pena um cidadão que foi oposição por vários governos, aí ia lá, fazia-se o acordo e ele voltava a falar bem desse governo. Proposta feita a mim. Vou aqui dizer, e eu sou responsável pelo que eu digo, não é o Brasil, não é o canal. Ele me pediu R$5.000 e 4 empregos por mês para não falar mal de mim. E eu disse a ele que ele podia chegar o porrete em mim, que eu tinha as costas largas. O dia que eu não desse conta mais, eu gritava. Então não tenho nenhuma preocupação. Oro a Deus por esse cidadão, para que Deus dê vida longa a ele. E a uns demais, volto a dizer, que falam tanta inverdade. Mas é tanta inverdade, isso dói tanto. Porque, veja bem, Brasil, quando você se propõe a ser político, você ou a um cargo público, você sabe que a sua vida vira um livro aberto, certo? Mas eu não sou contra eu ser cobrado. Prefeito, tem um buraco na minha rua, mas não vai cobrar buraco porque não existe mais, né? Que abrir um buraco a gente corre lá e tampa. Então assim, prefeito, a minha rua está suja. Eu não sou contra isso, certo? Porque a democracia é isso. Mas depois que a pessoa passa a usar a democracia como arma para denegrir a imagem das pessoas, isso é muito feio, isso é muito ruim, entendeu? Então assim, você tem um bruxo aí que ele fica fazendo as bruxalidades dele lá escondido e fica soltando para os outros soltar na rua. E um dia eu vou revelar o nome desse bruxo, eu vou vir meio aqui no seu programa aí, logo depois da minha reeleição, eu vou te revelar eu agradeceria muito o nome desse bruxo. Então assim, e esse próprio bruxo, uma época, ele me deu um conselho, de rapaz, tu não tem que discutir. Eu peguei o conselho do bruxo, o conselho dele foi até bom. Ele disse, você não tem que discutir com quem está abaixo de você, você tem que discutir com o Trump, você tem que discutir ideias com o Helder Barbalho. Na época, ele disse com Michel Temer, enfim. E eu fui da ideia desse bruxo, por isso que eu não perco. E outra coisa, foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa a população disse o seguinte, prefeito, o senhor está trabalhando, o senhor está tão bem, por que o senhor está perdendo seu tempo com quem não fez nada pelo município? Vai trabalhar, prefeito, sai das redes sociais. A pesquisa me disse isso. E isso foi o que eu fiz. Então eu não vou ficar debatendo. Esses caras são loucos para me falar o nome deles nos grupos sociais, as entrevistas que eu der em rádio e televisão. Eles é louco para me falar o nome deles. Eu só falei porque você fez uma pergunta aí. Mas eu volto a te dizer, ora a Deus que dê paz a essas pessoas, que dê vida longa, para que eles continuem vendo o meu sucesso em nome de Jesus. Cachorro morto, ninguém bate mais nele, né? Só se bate em quem está lá em cima. A gente tem visto isso no mundo, no Brasil. Quem está lá embaixo, ninguém não apanha, não. Fica lá quietinho. Temos aqui uma pergunta para você. Alberto Branco, ex-prefeito. O que Alberto Branco representa para você hoje? Veja bem, tipo assim, o Alberto Branco foi um bom prefeito para Conceição do Araguaia, só que ele destruiu a vida política dele a partir do momento em que ele passou a apoiar pessoas por interesse para cargos. Ele tipo, vou apoiar fulano, mas eu quero o hospital regional, eu vou apoiar ciclano, mas é o que eu vejo, é o meu pensamento. Não estou aqui responsabilizando o canal, enfim, por isso, eu estou dizendo um pensamento pessoal meu. Passou a ter-se briga só por causa de cargo do município. Era para pôr o irmão no hospital, para pôr um alinhado na 12ª, para pôr outro aliado na URI, enfim, daí por diante. Então ele foi caindo, foi declinando, entendeu?
E assim, e a minha grande chateação, que o processo está na justiça até hoje, foi quanto à queda da torre da Rádio Terra FM, que o delegado à época, doutor Gabriel, ele indiciou o Alberto Branco, o Wilson Branco, a família Branco, por ter sido os mentores da queda da torre da Rádio Terra. O processo hoje é esse, que até hoje está parado na justiça, né, e sem julgamento algum. Mas assim, respeito pela história, mas eu vejo que politicamente a história dele é uma história do passado, que hoje foi embora, mora em Redenção, só vem aqui para curtir na beira do rio, as praias, os investimentos todos estão em Redenção, né? Inclusive vendeu a fazenda da Lacilândia, eu acho que a última fazenda que tem é a fazendinha aqui. As coisas hoje estão muito voltadas para a Redenção. Então assim, respeito pela história, mas não faria nenhum acordo político com ele, ele fique lá, eu não quero ele no meu palanque, não tenho interesse algum, porque me magoou muito, porque eu tive uma história junto com o Alberto Branco, eu acho que não tinha necessidade dessa queda da torre da rádio, então isso me magoou muito, e me magoa muito até hoje, não que eu queira o mal dele, não, eu não quero o mal dele, não. E assim, na época passada, do governo do Peixoto, o Alberto é responsável pelo Walter ter sido eleito e Conceição do Araguaia ter tido 4 anos de atraso. Porque na época eu era candidato a prefeito, o procurei por várias vezes para que nós pudéssemos caminhar juntos, ele assim não quis, tranquilo, um direito dele, só que do meio para o fim ele já pedia voto, era para o Walter Peixoto. Então, na época o Walter ficou, acho que com 1.500 votos na minha frente, eu fiquei em segundo com 8.000 e pouco, e Alberto Branco ficou em terceiro com 3.000 e pouco. Eu acho que, se eu não me engano, o Eduardo Queiroz ficou com 1.000 e poucos, né? Então, um exemplo, se o Alberto Branco não tivesse sido candidato à época, esses votos seriam transferidos para mim na sua grande maioria. Porque a gente era praticamente, antigamente, do mesmo grupo, né? Mas existem umas pessoas que dizem o seguinte, que não me veem como Jair Martins, eles me veem como Pisquila. Eles acham, como Pisquila, que era locutor de carro de som. Então eu era muito apelidado de Pisquila. E eles começaram a me chamar Pisquila, é o Pisquila, é o Pisquila, é o Pisquila. Eles achavam que eu tinha. Que eu tenho vergonha do meu passado, que eu fico chateado. Eu não fico, não, gente. Vocês podem me chamar do meu apelido sem problema algum. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu já vendi picolé, eu já vendi geladinho, eu já vendi banana. Eu lembro quando eu vendi uma banana uma vez para a dona Marlene, do seu Israel, da panificadora Nosso Pão, rapaz. Eu peguei essas bananas e eu tinha que entregar a banana para ele na segunda-feira cedo, sabe? E aí quando foi na sexta-feira eu não achei banana madura e eu inventei de colocar eu coloquei palha de arroz, né? E aí a banana na segunda-feira amanheceu, coisa de menino, amanheceu madurinha a banana, só que ela trava pra caramba, sabe? Aí eu fui lá, entreguei essas bananas pro seu Israel, dona Marlene, que eu tenho um amor muito grande, ela, né? E aí eu entreguei a banana e tal. Na terça-feira eu cheguei lá, aí seu Israel me chamou, ô Jair, vem cá. Eu falei, pois não, seu Israel. Ele disse assim, come um pedaço dessa torta aí. Eu falei, rapaz, seu Israel nunca foi me dar um pedação de torta desse tamanho. Ele dava um pãozinho e tal. Eu dei aquela garfada na torta assim, ele falou, tá gostando? Eu falei, nossa, tá uma delícia. Mas nada, eu tava travando por causa da banana verde, né? Eles tomam vergonha, rapaz, tá me vendendo banana verde. Eu lembro dessa história como foi, eu até conto pra dona Marlene direto. Então, assim, alguns acham que eu tenho vergonha do meu passado. Eu não tenho vergonha do meu passado. Fiz os erros de criança, como qualquer um adolescente faz e tal, né? Isso aí é normal, mas Então, assim, eu tive uma história muito bonita aqui com ex-políticos, né? O doutor Carlos, que hoje eu tenho um carinho imenso pelo Nego Carlos, que é como é chamado, né? O doutor Joaquim, enfim, muitos amigos, muitas famílias, que se eu for citar o nome delas todas aqui, eu vou passar esse programa todo, mas eu fico muito feliz por essas histórias hoje. Então, tipo assim, eu desejo vida longa também a Alberto Branco, a toda a família, sucesso, e que ele possa, nessa eleição desse ano, refletir, né, com as atitudes que serão tomadas, para que não sejam tomadas as atitudes que foram tomadas nas eleições anteriores, porque eu volto a dizer, emprego, cargo não é tudo na vida. Eu digo que eu posso bater a mão no peito, isso aí eu digo com tranquilidade. Não existe um prefeito
que buscou mais recursos com o governo do Estado, seja ele do governo passado, do ex-governador Jatene, e agora do governo do Hélder Barbalho. O Hélder tem sido extremamente bom para Conceição do Araguaia. Ah, mas é o dinheiro do povo? É o dinheiro do povo, só o Brasil. O governador libera para onde ele acha melhor, o município que ele vê que está mais carente, mais precisando. Então, meu amigo, o Hélder nunca falou não para Conceição do Araguaia. Nunca falou não para o sul do Pará. Ele pode até dizer, amigo, vamos esperar isso aqui para o ano que vem. Esse ano vamos fazer isso, mas já está fechado, eu vou arrumar e tal. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao povo e agradecer a Deus. Bem, voltando às polêmicas com o ex-prefeito Alberto Branco, tem uma forte aqui que a gente tem ouvido falar, pois não é da minha época, eu cheguei aqui há uns 4 anos, já tinha se passado isso, mas muitas pessoas falam que Alberto Branco saiu de Conceição do Araguaia para a Redenção após o senhor ser eleito prefeito de Conceição do Araguaia. O que o senhor acha dessa situação? Bom, ele foi porque ele quis. Porque se ele foi porque ele quis. É porque ele não confiava mais em Conceição, não queria investir mais na cidade. Porque a democracia ela é bem clara. Eu perdi uma eleição para o Walter e aí disseram que eu estava com a minha mudança pronta para ir embora. E eu não fui embora, eu continuei em Conceição do Araguaia. Então, se ele foi uma escolha pessoal dele em ir embora para a Redenção, né? O que eu quero deixar bem claro é que Conceição está de portas abertas para qualquer um que queira investir. Pode ser do PSDB, do PT, do PCdoB, do PSB, qualquer partido que seja, né? E eu não misturo muito as coisas públicas com coisas pessoais. Tanto é que tem adversários meus aqui em Conceição que eu os cumprimento, falo com eles, o respeito, né? Agora, sim, o que eu fico chateado dentro da política são muitas mentiras, Brasil. Um exemplo, falaram que eu tinha pegado uma parte do Carecão e tinha vendido para o Grupo Mateus. Eu não vendi nada para o Grupo Mateus. O que nós fizemos foi Liga Esportiva, Prefeitura Municipal e o Grupo Mateus. Fizemos um acordo de cavalheiros para que fosse feito um estacionamento público ali. Hoje você sabe, se o cara está vindo bem aqui na tua loja e ele não tem vaga, ele pode parar lá no estacionamento e vir aqui, que lá não para só quem é cliente do Mateus. Então, assim, eu sempre apoiei todo mundo, independente de partido. Então, se ele foi, é uma escolha dele e que ele tenha muito sucesso em Redenção. Enfim, e aqui também, quando ele vem curtir o nosso Rio Araguaia, que o povo de Redenção vem sempre curtir, sempre tem investido aqui o povo de Redenção. E a gente só tem que agradecer e parabenizar. Inclusive, esse estacionamento serve não só para o supermercado Mateus, mas também para o Carecão, né? Para as pessoas que vão curtir o esporte, ter onde estacionar seus carros, pois as ruas aqui são um pouco estreitas ainda e necessita de estacionamentos para os carros da cidade. Como é de costume no nosso jornal, no encerramento das entrevistas, a gente passa a palavra para que você faça suas considerações finais, para que você fale diretamente como pré-candidato a prefeito ao seu telespectador. Desculpa, antes de eu fazer as minhas considerações finais, por falar em ruas estreitas, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, um exemplo. Nós temos ruas no bairro do Emerense que são mãos e contramão. Essas ruas, Conceição do Araguaia, ela não tem condições nós, o município, não temos condições de fazer uma via dupla num bairro onde não há necessidade, no momento, de ter uma via de mão e contramão. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma mão só que eles não podem ocupar as laterais. O morador pode até fazer uma calçada até chegar no meio-fio, ele não pode fazer a construção. Por quê? Porque a Conceição do Araguaia vai se evoluindo, após ir se evoluindo, com certeza vai ter mais recursos, o trânsito aumenta e a partir daí nós poderemos fazer essas ruas de mão e contramão. Então, só para informar isso a população de Conceição do Araguaia. E outra coisa, Brasil, eu sempre discuto com os moradores da rua, discuto assim, entre aspas, dizendo, vocês preferem que a gente faça uma pista dupla ou vocês aguardam a gente correr para recursos para poder um dia fazer mão e contramão? Não, prefeito, pelo amor de Deus. A gente prefere que faça agora, mesmo que seja só uma pista. Aí tem alguns pés de manga, algumas coisas que a gente está tendo que tirar, que realmente não tem como manter neles. Mas, enfim, voltando à pré-candidatura, que eu quero dizer à população de Conceição do Araguaia, em primeiro lugar, agradecer a você pelo espaço, a sua audiência, agradecer
aos moradores da minha querida e amada Conceição do Araguaia, quero aqui dizer que, com toda humildade, com todo respeito, sou sim pré-candidato à reeleição em Conceição do Araguaia. Vamos caminhar no projeto da reconstrução deste município. Tivemos falhas na nossa gestão? Tivemos falhas sim, não foi tudo mar de rosas não. Hoje temos uma aprovação altíssima de 80%, segundo a última pesquisa registrada? Temos, mas temos que continuar trabalhando, porque Conceição do Araguaia tem muito o que fazer ainda, tem muitas ruas para asfaltar, para calçar, temos que investir muito na saúde e na educação, temos que fazer o concurso público, tem muitas obras estruturantes. Para ter uma ideia, nós liberamos mais 3 milhões de reais para investimento do turismo em Conceição do Araguaia, que é a construção de uma praça em frente ao CCI, uma outra praça em frente ao cemitério. Temos também a construção, a revitalização e a recuperação do Beradeiro no seu todo, que é um investimento em torno de 1,5 milhão de reais. Então a gente tem muita coisa por Conceição do Araguaia. Temos que concluir, Brasil, o nosso cemitério, né? Porque não é no Jardim Araguaia, é na região do Jardim Araguaia que nós temos que concluir o nosso cemitério lá, para que a gente possa, não é que ninguém quer morrer, gente, pelo amor de Deus, só que nós temos que ter um lugar digno para enterrar os nossos entes queridos quando partirem dessa para outra. Então a gente tem que cuidar da nossa população. E a minha proposta é continuar na reconstrução de Conceição do Araguaia. Por isso que sou pré-candidato à reeleição. Quero convocar os demais partidos para que nós possamos caminhar juntos nessa reconstrução, convocar o povo de Conceição do Araguaia para que nós possamos caminhar juntos, corrermos juntos nas articulações para a reconstrução do nosso município, para a reconstrução de Conceição do Araguaia. Peço perdão se eu magoei alguém, se eu ofendi alguém. A minha intenção não é essa de ofender ninguém, só que eu não vou sair daqui sem falar a verdade. Não vou me esquivar da verdade, não vou me esquivar de pergunta alguma, como falei para você até nos bastidores, que não tem problema, que eu poderia fazer qualquer tipo de pergunta, que eu estaria aqui para responder. O que eu não souber responder, eu digo a você, olha, eu não sei, vou pegar os números e te passar. Mas então, agradeço a você, agradeço a Deus por me dar mais esse momento em estar aqui, agradecer a toda a sua produção que aqui está, dizer que Deus é maior que tudo isso. E juntos nós iremos continuar reconstruindo Conceição do Araguaia. Como você viu, uma entrevista esclarecedora com o pré-candidato a prefeito e prefeito Jair Martins. Estaremos de volta na próxima semana com mais entrevistas.